Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 5 de abril de 2021. Hoje eu separei os ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Mas antes de começar, não esqueça aí de deixar o like no vídeo e se você é novo por aqui, faça sua inscrição no canal. E se estiver vendo o vídeo pelo celular, não esqueça de deixar ele na horizontal para você acompanhar aí toda a análise em mais detalhes. Então, vamos dar início. Bom, pessoal, vou começar aqui então, analisando os ativos que vocês mandaram pelo Instagram. Vou seguir aqui nessa ordem, começar aqui de cima para baixo, analisar esses ativos, depois o mercado de Forex e por último esses outros ativos. Então vou seguir essa ordem de cima para baixo. Agradeço aí você que mandou o ativo ou ativos para fazer análise. E para quem aí não me acompanha no Instagram, fica o convite, toda quinta-feira, no final da tarde, umas 5, 5 e meia da tarde, eu coloco um stories com a caixinha para vocês enviarem aí os ativos que vocês querem que eu faça análise. O Stories roda 24 horas, então final da tarde de quinta até final da tarde de sexta-feira, você pode mandar o ativo ali no Stories para eu analisar no final de semana. Beleza? Então vamos começar aqui, começando aqui pelo ouro. Deixa eu puxar a lista para cá. Então começa aqui pelo ouro, gráfico diário, o mercado ele vem trabalhando, ele continua trabalhando aí nesse canal de baixa que eu venho comentando já há um bom tempo. E agora ele fez um fundo duplo nessa região, né? Ele havia feito um movimento forte de queda, corrigiu na região de 50 milhões de FIBO, numa região que foi suporte no passado, testou como resistência, tentou continuar, parou no fundo anterior, fez um fundo duplo aqui, ou um W, né? Um padrão de reversão de movimento. Agora ele está vindo testar essa região, novamente essa região de resistência, do suporte do passado. Então é uma região onde o mercado pode bater, voltar a cair, caso ele consiga romper, deixa eu dar um zoom aqui, caso ele consiga fazer o rompimento, a próxima região, vier testar essa região e conseguir fazer o rompimento, a próxima região de resistência é justamente a LTB do canal. Então a expectativa aí para o início da semana é que o ouro continue subindo, ele pode, claro, fazer uma correção desse último movimento de alta, ele pode fazer uma correção, mas a expectativa é que ele venha testar novamente aqui essa região de resistência, que foi suporte no passado, e a partir daqui pode gerar oportunidades de venda, tanto aqui nessa região, caso consiga romper, pode gerar a partir daqui da LTB do canal de baixa. A prata aqui gráfico diário, o mercado ele fez aí um movimento forte de alta, deixou um topo, corrigiu, novo movimento de alta, rompeu o topo anterior, corrigiu, tentou continuar aí vindo uma tendência de alta, parou, deixou um topo praticamente na mesma região desse aqui, não teve forças para testar essa região, voltou e agora fez um pivô de baixa. Então já havia feito na verdade um aqui, ó, e agora fez mais um pivô de baixa, então ele está numa tendência de queda, veio testar essa região de suporte do passado aqui, veio testar essa semana. É uma região de suporte, mas não é a principal é essa daqui. Então, caso o mercado continue o movimento que ele vem fazendo aí nos últimos dias, nas últimas semanas, expectativa, tem que romper esse suporte, expectativa que venha buscar o suporte principal. No gráfico de 4 horas, ó, vem respeitando essa LTB como resistência. O mercado fez um padrão de continuação de movimento aqui, uma bandeira, um movimento de queda, a correção vira um canalzinho de alta, uma bandeira de baixa, e quando perde o suporte continua o movimento. Então ele fez aqui um padrão, agora vem corrigindo aí o último movimento de queda. Movimento de queda, chegou na região de suporte intermediário e vem corrigindo. Expectativa também aí que o mercado continue subindo no início da semana para testar a região de resistência aqui, onde pode gerar uma nova oportunidade de venda, para ele continuar o movimento de queda, a tendência de queda atual dele aí. E, como eu falei, se ele conseguir romper esse suporte intermediário, voltar aqui no gráfico diário, então se ele romper esse suporte intermediário, a expectativa é que ele venha buscar, uma expectativa mais a longo prazo, que ele venha testar esse suporte principal aqui. O Zatec, o índice americano Nasdaq, também tendência de alta, região importante aqui de resistência no passado, aqui gráfico diário. Então, por várias vezes o mercado segurou essa região como resistência, até que o mercado conseguiu romper, corrigiu e veio testar a região como suporte e está tentando fazer aí uma continuação de movimento para pelo menos testar esse topo mais alto. Nos últimos dias, últimas semanas, o mercado deu uma lateralizada, por aqui no gráfico de 4 horas, ó, corrigiu, veio testar o suporte principal, tentou continuar, não conseguiu, terminou a semana aí
os últimos dias tentando continuar e veio novamente testar essa região de resistência. Aqui ele pode gerar, caso ele respeite, vamos ver a abertura da semana. Se ele não conseguir romper essa região, provavelmente ele volta a testar o suporte, igual ele fez aqui no passado, ó. Chegou nessa região, caiu, chegou nessa região, caiu, chegou na região, caiu. Então pode gerar oportunidades de venda. Por enquanto ele estiver trabalhando abaixo dessa região, eu não vejo oportunidades de compra. Ele teria que, para pensar em compra, ele teria que de fato fazer um rompimento, testar como suporte para pensar em compra. Então ele teria que fazer um pivôzinho aqui para pensar em compra aqui, teria que respeitar como suporte, porque ele pode fazer um rompimento falso, pode fazer isso aqui, todo mundo sai comprando e depois ele faz isso aqui. Tá? Então é um erro, na minha opinião, é muito arriscado entrar logo no rompimento, ou aguardar aí um rompimento, uma correção, para ficar mais conservador, ficar mais seguro entrar aqui. E caso ele não faça novas máximas, não consiga romper, começar a querer cair, fazer um pivô de baixa, vela de rejeição, ele já fez uma vela de indecisão aqui, ó. Lembrando que estamos no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, fez uma vela de indecisão, veio testar a máxima nessa. Se ele não fizer novas máximas e romper a mínima dessa vela, começa a ficar interessante pensar em venda. E aqui pode também esperar aí um pivô de baixa, algo assim, para dar start na operação, ou um topo duplo, algo assim, padrãozinho aí de topo duplo, um M, perdendo esse fundo, fica interessante pensar em venda. Enfim, tem que aguardar aí agora um sinal de fraqueza que ele vai respeitar essa região de resistência para começar a pensar em venda e alvo nessa região, bastante espaço para cair. Tá? E compra, como eu falei, somente se ele fizer o rompimento. Usa Indy, é o Dow Jones, situação aí também de tendência de alta, correção, alta, deixou uma resistência aqui, um topo, correção, rompeu a região, veio testar como suporte e está tentando continuar o movimento. A expectativa é que ele continue, né? Está testando aí o topo anterior, gráfico aqui diário, fechou a semana aí, a semana toda praticamente testando essa região. Ó, como eu comentei ali no Nasdaq, que eu pensaria em comprar somente se ele fizer justamente o que ele fez aqui, ó. Veio testar a região de resistência, rompeu, não entra no rompimento, espera uma correção para testar como suporte, começa a pensar em compra quando o mercado começar a subir. Tá? Então aqui a expectativa é que ele continue subindo. Como ele veio testar o topo anterior e parou, aí tá, ficou 4 dias, 4 velas respeitando essa região, ele pode fazer uma nova correção e a partir daqui gerar oportunidade de compra. Tá? Se ele respeitar e perder essas mínimas aqui da semana, desses 4 últimas, até 3 últimas velas aqui, abrir a semana aí fazendo uma vela de queda, começa a ficar interessante, vermelha, uma vela vermelha, começa a ficar interessante pensar em venda em times menores. Aqui estamos no gráfico diário, pensar em venda em um M15, uma operação no intraday, porque ele deve fazer uma correção para voltar a testar essas regiões de suporte, tanto esse suporte horizontal quanto a LTA, e aqui pode gerar oportunidades de compra para ele continuar a tendência de alta mais a longo prazo, beleza? E o DAX, o índice alemão, GER30, gráfico diário, mercado bem esticado, ele conseguiu romper essa região importantíssima aqui, essa máxima histórica do começo ali de 2020, um ano depois o mercado voltou a testar e conseguiu romper. Vou dar um zoom aqui, fez um padrão de continuação também no meio do caminho, ó, movimento de alta, correção, movimento de alta. Então aqui não tem muito o que fazer, onde ele está não vejo sentido querer comprar, ele já está esticado, ele deve fazer aí uma correção, provavelmente ele vai fazer uma correção, aguardaria uma correção nessa LTA aqui secundária, essa LTA secundária, seria uma região interessante para pensar em compra. E dá para marcar aqui também, eu não marquei, mas dá para marcar ó, esse último topo aqui, ó, com uma região de suporte, então se o mercado corrigir, próximos dias ele corrigir até essa região, pode gerar uma nova oportunidade de compra para ele continuar aí o movimento de compra, correção alta, correção e pensar em compra aqui nessa região. Onde ele está aqui está muito caro, então eu aguardaria uma correção numa região de suporte para pensar em compra. Índice UK, o índice da Inglaterra, também tendência de alta, gráfico diário, movimento de alta, alta, parou, não fez um topo, não veio testar o topo anterior, corrigiu, mas também aqui vem fazendo fundos ascendentes, topos na mesma região e fundos ascendentes. Então formou um triângulo, comentei desse triângulo aí na análise da semana passada, região de resistência horizontal, região de suporte com uma LTA, mercado trabalhando dentro. Fechou a semana testando a resistência, caso não consiga fazer o rompimento, a expectativa é que venha buscar aqui o topo anterior. Continuar respeitando, vai voltar a testar a
LTA. Daqui a pouco ele não tem mais espaço para trabalhar dentro desse triângulo e vai ter que romper aí um dos dois lados, ou a resistência ou o suporte. Caso faça o rompimento da LTA aqui, do suporte, secundária, aí a expectativa é que ele caia até pelo menos a primária aqui para testar ela também como suporte, que seria a próxima região de suporte. Se colocar uma horizontal aqui, dá mais ou menos a mesma região. Então, expectativa de queda, caso ele venha testar e consiga romper essa LTA. Vamos ficar de olho, fechou a semana bem em cima aí da região de resistência, vamos ver se vai respeitar ou não. Caso faça o rompimento, dá para procurar compra com alvo nesse topo. Aqui o petróleo, o L-Crude, o petróleo, gráfico diário, deixa eu dar uma olhada no semanal, eu ia começar pelo semanal, região de resistência horizontal aqui bem importante, veio agora aí nas últimas semanas testar essa região, aqui, ó, veio testar essa região e por enquanto está respeitando, aqui no gráfico semanal. No gráfico diário, até marquei aqui para não esquecer, eu deixo marcado no canto, possível oco aí no gráfico diário. O que é? Um ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de reversão. O mercado vem fazendo uma tendência de alta, chega um determinado momento que ele faz um ombro, cabeça, e aqui tá um ombro meio bagunçado, nunca vai ser, nem sempre vai ser exatamente certinho como a gente aprende quando está estudando padrões bem desenhadinho. No mercado, quando real, quando está acontecendo a coisa de verdade, nem sempre fica bem desenhadinho, bem bonitinho, tá? Quando você está estudando sobre isso, nos estudos aparece os mais perfeitos possíveis para você entender como funciona o padrão, para você conseguir enxergar ele. Mas quando está no mercado atual, no mercado real, quando você está operando, nem sempre aparece exatamente ali aquele padrão bonitinho ali, tudo certinho. Então aqui ele está formando o ombro, cabeça, ombro. Linha de pescoço, para quem entende aí do padrão, linha de pescoço é a região de suporte. Perdendo essa região de suporte, expectativa de um movimento forte de queda, que é justamente isso, um padrão de reversão de movimento. Uma tendência de alta, faz o padrão bem numa região importante de resistência lá do gráfico semanal, mas tem que perder o suporte. Perdendo o suporte, chamada linha de pescoço do padrão, aí ele deve cair bastante nos próximos dias, nas próximas semanas. O padrão está formado, ombro, cabeça, ombro, está formado. Agora, para confirmar, para pensar em venda, ele tem que romper a linha de pescoço. Enquanto estiver trabalhando acima, não vejo venda. Tem que romper, obrigatoriamente aí, é obrigatório para pensar em venda, ele tem que romper a linha de pescoço, porque ele pode continuar respeitando essa região como suporte e voltar a subir. Tá? E compra que eu não vejo, enquanto ele estiver trabalhando abaixo dessa região aqui, não faz sentido comprar, porque ele pode bater aqui, voltar a cair, bater aqui, voltar a cair, porque é uma região extremamente importante de resistência do gráfico semanal. Então, pode gerar aí uma oportunidade de venda, só falta perder a linha de pescoço. É disso que eu vou ficar de olho no gráfico diário. Vamos lá agora para o mercado de Forex. Enquanto isso, pessoal, vai dando um like aí no vídeo, se estiver gostando da análise, enquanto tá carregando aqui, vou tomar uma aguinha. Beleza. AudiCAD, gráfico diário. O mercado no passado deixou aqui uma região bem importante de resistência, horizontal. O mercado ele chegou a romper essa região, correção, continuou o movimento, veio testar de novo e rompeu, voltou a trabalhar abaixo. Então, temos essa informação, vamos dar uma olhada aqui com zoom. Então, a região importante de resistência no passado, fez o rompimento, voltou a trabalhar abaixo, agora ele está numa tendência de queda. A expectativa é que ele busque agora a próxima região de suporte, voltar aqui. Região de suporte mais importante é essa daqui, a principal. Tem uma intermediária aqui dessa correção. Tem aqui uma intermediária, então temos essa informação. Vamos dar um zoom. O gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, então, o que o mercado vem fazendo é queda, correção, queda, correção, queda, correção, queda. Terminou a semana aí fazendo uma correção, expectativa de continuação de movimento. A tendência é de baixa. Ele já rompeu esse primeiro suporte, está vindo testar o intermediário e o principal está mais aqui para baixo. Então tem bastante espaço para o mercado cair, mas claro, para ele chegar no principal aqui, no suporte principal, primeiro ele tem que conseguir romper esse intermediário, que pode segurar o preço, né? Apesar de ser um intermediário, não é tão importante quanto o principal, mas pode segurar o preço. E aqui ele veio testar, né, movimento de queda, correção, movimento de queda, pegar esse último movimento de queda, puxar um Fibonacci, região entre 50 e 61, coincide com a resistência do canal de baixa e também a média móvel de 60. Então, região importante aqui de resistência. Fechou a semana começando aí uma possível perna de queda. Então, a tendência é que o mercado continue caindo. Tá de olho enquanto ele estiver respeitando a resistência aqui do canal, pensar somente em venda aqui no AudiCAD.
Audi NZD, gráfico diário, região de resistência importante, o mercado conseguiu romper aí alguns dias atrás, fez agora uma correção essa semana, vamos dar um zoom, ó. Então ele conseguiu romper a resistência, fez uma correção, terminou a semana testando a região como suporte. Pensar em compra aqui, se ele perder a máxima dessa vela aqui, da última vela, do último pregão, teria que abrir a semana aí subindo, não pode continuar caindo, não, se ele continuar caindo aqui, ele vai mostrar que foi um rompimento falso dessa região de resistência, começar a trabalhar abaixo aqui, então vai mostrar que foi um rompimento falso, não é interessante, então ficar de olho. Se ele continuar respeitando, ele fechou a semana exatamente em cima dessa LTA e a região que foi resistência no passado, testando como suporte. Abrir a semana aí no movimento de alta, abrir a semana, segunda-feira fizer isso aqui, começa a ficar interessante pensar em compra, porque provavelmente ele vem buscar pelo menos o topo anterior. A expectativa é que consiga passar, mas a próxima resistência, a primeira resistência que o mercado vai enfrentar é o topo anterior. Então, ficar de olho em oportunidades de compra. Como eu falei, ele não pode fazer novas mínimas. E não pode, se abrir a semana aí segunda-feira e fizer essa vela, provavelmente vai mostrar que foi um rompimento falso e aí ele deve continuar caindo para testar a LTA aqui principal, como região de suporte. Então, ficar de olho por enquanto em compra. Enquanto ele estiver trabalhando acima dessa LTA secundária aqui, deixa eu dar o zoom, essa daqui, ficar pensando em compra, beleza? Audi USD, gráfico de 4 horas, o mercado veio testar uma região de suporte, subiu, veio testar aqui, rompeu, corrigiu, testou como resistência e está tentando continuar aí o movimento de queda, confirmou o rompimento e agora está tentando continuar o movimento de queda. Deixa eu dar uma olhada no diário, ó, a próxima região de suporte intermediária é onde ele está e a região mais importante, principal aqui seria essa, então tudo indica que ele deve vir testar essa região, voltar no 4 horas, ó, então, movimento de queda, rompimento, correção, testou a região como resistência, continuou, veio testar de novo essa semana e a expectativa é que ele continue em movimento de queda. Então, compra que eu não vejo enquanto ele estiver trabalhando abaixo dessa região, que foi suporte no passado e agora é uma região de resistência. Então, para pensar em compra, ele teria que romper, testar como suporte novamente para pensar em compra com alvo nessa região. Mas, por enquanto, ele está trabalhando abaixo, só vejo venda, expectativa de queda aí, então só vejo venda no Audi USD, enquanto ele estiver abaixo dessa região. CHF-JPY, gráfico semanal, coloquei aqui no semanal primeiro para mostrar essa região bem importante de resistência horizontal. Teve uma semana aqui que ele deixou essa vela de rejeição bem dentro aqui da região de resistência importante, mas vem aí nos últimos meses, as últimas semanas, os últimos meses, lateralizado. Então tá uma briga aqui bem longa, bem forte entre compradores e vendedores. Ninguém ainda está dominando o mercado, né? Apesar da tendência anterior ser de alta, correção, tentou continuar e parou nessa região de resistência extremamente importante, vela de rejeição, tentou cair aqui e está lateralizado. O gráfico diário, vamos ver como o mercado está bem bagunçado, lateralizado. Nesse tipo de situação aqui, o que dá para fazer é procurar compra e venda nas extremidades. Enquanto o mercado estiver lateral respeitando essa região de suporte, essa região de resistência, é aguardar chegar nas extremidades. Por exemplo, chegou aqui no suporte, procurar compra. Quando chegar aqui na resistência, procurar venda. Enquanto ele estiver trabalhando, até que vai chegar um momento que ele vai ter que romper um dos lados. Pode demorar mais, como já está aqui há várias semanas, mas vai chegar um momento que ele vai conseguir romper um dos lados e quando conseguir romper, aí começa a procurar a favor do movimento. Enquanto estiver trabalhando dentro dessa região, é procurar oportunidades nas extremidades. Venda no topo, na região de resistência e compra no suporte. Tá? E está no meio do caminho agora. Então aguardar aí para ver se ele vem testar resistência e quem sabe gerar uma venda. Porque como o último teste que ele fez foi de suporte, expectativa agora é que ele venha testar a resistência. EuroJPY, gráfico diário, mercado em tendência de alta, região bem importante aqui de resistência que ele conseguiu romper, ficou várias semanas aqui batendo, testando, conseguiu romper, começou a fazer uma correção. A expectativa que eu comentei aí em análises anteriores é que ele viesse testar essa LTA, chegou próximo, não veio até ela, fez um novo movimento de alta, ainda ele pode voltar a testar essa região para depois tentar continuar subindo. Fechou a semana em alta, mas por enquanto aí abaixo do topo, mais alto aqui do topo anterior.
pode abrir a semana continuando esse movimento de alta que ele vem fazendo, mas aqui é uma região de resistência. Eu não pensaria em compra aqui, não faz muito sentido comprar próximo de uma região de resistência, né? Faria mais sentido aguardar para ver se ele vem corrigir até essa região de suporte, essa LTA, algo assim. Aí fica interessante pensar em compra a partir daqui, comprar barato e não comprar caro como está aqui, onde ele pode bater e voltar a cair. Então aqui é uma região, fica interessante essa região, dá para marcar aqui também o último fundo para juntar com o suporte da LTA, esse suporte horizontal, onde o mercado pode testar e gerar uma oportunidade de compra. Então aguardar para ver se ele corrige. No gráfico de 4 horas, ó, deixei uma LTA acompanhando para quem faz day trade, operações aí no intraday. Perdendo essa LTA, dá para pensar em venda com alvo no último fundo aqui. Ele perder aqui, provavelmente ele vem testar essa região. Tá? Então, seria interessante se ele abrisse a semana ainda continuando esse movimento de alta, para de fato testar a região de resistência e a partir daqui fazer o rompimento da LTA, porque aí dá para vender mais caro, mais interessante, vender mais alto, mais caro e mais próximo da região de resistência, né, do que querer vender aqui, onde a resistência está muito longe, o stop loss ficaria muito longe, não é tão interessante. Então, abrindo a semana aqui em alta, ficar de olho aqui em oportunidades de venda no intraday, tá? H4, H1, M15. Vamos pro próximo. Euro NZD, gráfico semanal. Região bem importante de suporte no passado, aqui 2019, finalzinho de 2019. E agora em 2021, final de 2020, início de 2021, ele veio testar essa mesma região de suporte. Vela de rejeição aqui, vela de indecisão, rejeição, rejeição e essa semana, a outra semana, um movimento bem forte de alta e essa semana vem corrigindo. No gráfico diário, o que a gente tem aqui é o quê? Vários dias testando a região de suporte importante lá do semanal, até que o mercado fez um movimento forte de alta, veio corrigindo nos últimos dias, pegar todo esse movimento, puxar a FIBO, região de 50 a 61, pegar os dois últimos fundos, dá para puxar essa LTA, então forma aqui um canal de alta. Fechou a semana testando essa região de suporte, 50 a 61, pode cair mais um pouco para testar a LTA e a partir daqui gerar oportunidades de compra. Então não vejo venda aqui em hipótese alguma, porque região extremamente importante de suporte lá do semanal, não faz muito sentido vender onde o mercado pode bater e voltar a subir. Para pensar em venda, ele teria que romper essa região, começar a trabalhar abaixo, e aí ficaria interessante pensar em venda, mas agora, por enquanto, pensar em compra, tentar pegar aí um movimento de alta, mas essa correção em um possível próximo movimento de alta, com alvo ou no topo anterior ou na resistência desse canal de alta. Então, expectativa de alta no Euro NZD. Euro USD, gráfico diário, região importante aqui de resistência no passado, o mercado conseguiu romper, correção, testou como suporte, tentou continuar, fez aí que ia continuar, porém parou, não veio testar nem o topo anterior, voltou a cair, testar aqui o suporte novamente, a região que era resistência no passado e não segurou, fez o rompimento. Então a gente tem essa informação, vamos dar um zoom, aqui ó, então queda, correção, conseguiu romper. Então, expectativa de queda no Euro USD, que ele continue esse movimento para testar a próxima região de suporte. Como essa região de suporte ele não respeitou, começou a trabalhar abaixo, a expectativa agora é que ele vá testar a próxima. No gráfico de 4 horas, ó, fica um pouco mais detalhado aí o movimento, ó, testou o suporte, corrigiu, fez o rompimento, testou ele agora como resistência e conseguiu romper. Terminou a semana corrigindo, a expectativa é que continue caindo, continue o movimento de queda, que também é um padrão de continuação de movimento, ó, queda, correção, aqui é um triângulo, rompimento do suporte, expectativa de continuação de movimento e é o que ele vem fazendo. Então, procuraria a venda no Euro USD nos próximos dias. GBP-CAD é aquela situação que eu falei agora em um ativo, alguns ativos anteriores, aí agora não vou lembrar o nome, mercado lateralizado. Gráfico aqui semanal, bate na resistência, cai, bate no suporte, sobe, enfim, procurar oportunidades na extremidade. Ele está bem no meio, vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário, ele está bem no meio do canal lateral. Ele vinha trabalhando nos últimos dias num canal de baixa, né, rumo à região de suporte, porém agora ele parou, lateralizou, alguns dias aí lateralizado, saiu do canal, rompeu aqui o canal, então ele pode voltar a testar a região de resistência, né, começou a mostrar fraqueza para o movimento que ele vinha fazendo de queda, ó, fundo duplo aqui,
Ó, fundo duplo e perdeu o canal e lateralizou. Então ele pode voltar a subir para testar novamente essa região de resistência. Tá no meio, como eu falei, ele pode voltar aí a ter força de queda para buscar o suporte. Não tem muito o que fazer nesse ativo. Está bem no meio do canal, como eu falei, quando está lateralizado, a melhor estratégia é esperar ele testar as regiões de resistência e suporte para procurar compra no suporte e venda na resistência. Quando está no meio do caminho não tem o que fazer. Tá? Que é aguardar, procurar oportunidades em outros ativos. Né? Ativo é o que mais tem aí, não tem de sobra para procurar oportunidades, aí não precisa ficar preso a um único ativo. GBP/USD, gráfico de 4 horas, o mercado chegou a um tempo ficar lateralizado aqui, região de suporte, até que ele conseguiu fazer um rompimento, testou a região como resistência, suporte no passado, testou como resistência, tentou continuar, não conseguiu aí fazer um movimento de continuação e voltou a testar essa região. Ele está aqui agora formando, ele formou aí um triângulo, ó, essa LTA pegando os dois últimos fundos, e essa região de resistência horizontal pegando os últimos dois topos. Fechou a semana testando a região de resistência, então é um triângulo aqui, movimento de alta, correção, alta. Provavelmente aí ele deve fazer uma correção, caso ele continue respeitando. Ficar de olho, enquanto ele estiver trabalhando dentro desse triângulo não tem muito o que fazer, esperar ele romper uma das duas extremidades, né? Para pegar aí, caso ele consiga romper a região de resistência, aí é a tendência que ele vai buscar a próxima, aí daria para pegar oportunidades de compra nessa perna aqui. E perdendo aqui o suporte, a LTA, aí expectativa de continuação de queda, que ele vem fazendo queda, correção, pode ser um padrão de continuação de movimento, um triângulo, que é quando o mercado faz o movimento de queda, para de cair, corrige, faz um triângulo, mas para confirmar ele tem que perder o suporte. Fazendo o rompimento de suporte, aí fica interessante pensar em venda. Enquanto estiver trabalhando dentro do triângulo, tem que aguardar aí para ver qual dos lados ele vai romper desse triângulo. Se vai romper a resistência, se vai romper o suporte, então é aguardar. NZDK de gráfico aqui diário, o mercado vinha numa tendência de alta, correção alta, até que chegou numa região de resistência lá do gráfico semanal, respeitou, chegou a formar aqui um canalzinho de alta, até chegar na região de resistência, veio testar o suporte, não segurou, e agora terminou a semana aí, os últimos dias testando essa região de suporte. A região de suporte mais importante é essa daqui, porém ele tem deixados aí fundos, deixou um fundo aqui, que dá para jogar uma LTA para mostrar onde é a região de suporte intermediária, é justamente onde ele veio testar aí nos últimos dias. A tendência atual, o movimento atual é de queda, depois que ele testou aqui essa região de resistência lá do gráfico semanal, ele vem caindo, correção, e agora chegou numa região de suporte importante. Por enquanto ele vem deixando um fundo duplo aqui, um padrão W, padrão de reversão de movimento, então ele vem caindo, deixou o padrão. Se ele começar a fazer novas máximas, ele tem que perder essa região aqui, é a máxima aí do último pregão, que é a máxima daqui também, ele vai confirmar esse padrão, esse fundo duplo, esse padrão de reversão, o W, aí a expectativa é que ele vá pelo menos testar a próxima região de resistência. Ficaria interessante pensar em compra. Venda aqui por enquanto eu não vejo, a não ser que ele consiga romper essa LTA ou venha testar essa região e gere uma oportunidade de venda a partir dessa região de resistência. Mas onde ele está aqui, ele teria que romper a LTA para começar a pensar em venda. Tá? Então aqui aguardar uma região de suporte, fechou a semana fazendo aí o fundo duplo. Deve corrigir, fazer uma correção maior aí, porque vem também caindo bastante nos últimos dias, nas últimas semanas, então ele deve fazer uma correção maior também. Vamos aguardar. NZD/USD, cenário parecido, o mercado vinha numa tendência de alta no gráfico diário, deixou um topo aqui, ficou lateralizado por alguns dias, conseguiu fazer o rompimento, mas foi um rompimento falso, voltou a trabalhar abaixo, vem caindo, expectativa é que venha testar a próxima região importante de suporte aqui embaixo. Vamos dar uma olhada no H4, ó. H4, fez o rompimento dessa resistência, rompimento falso, voltou a trabalhar abaixo, movimento de queda, correção, movimento de queda, e vem, aí ficou lateralizado uma boa parte da semana. Deixa eu pôr aqui o separador de dias ou de semanas, a semana toda lateralizado. E a expectativa é que ele continue aí essa correção que ele iniciou, fez todo esse movimento de queda, 50 meião de Fibo aqui, LTB, região de resistência, passando aqui, e esse último fundo aqui, essa região de suporte, passou a ser uma região de resistência horizontal. Então ele abrindo a semana aí, se ele continuar essa correção,
Aqui é uma região bem interessante para procurar venda, porque temos aí três resistência na mesma região. Então tem a resistência aqui horizontal, que foi suporte do passado, a resistência da LTB e a resistência da região de 50,61 de FIBO do último movimento de queda. Então abrindo a semana aí em alta, região interessante para pensar em venda. Então vou ficar de olho nessa região para pensar em venda no NZD USD. Se ele continuar caindo a partir de onde ele está aqui, não vejo venda porque já não tá, porque a resistência importante próxima está aqui, mais próxima. Então vender aqui o stop teria que ser muito alto, não vale muito a pena, o risco de retorno acaba não valendo a pena. É melhor aguardar para ver se ele vem testar, começar a querer cair, vender aqui, o stop fica muito mais curto, dá para pegar um risco de retorno bem mais interessante. Então aguardar aí. O SDCAD, gráfico diário, tendência de queda, mercado trabalhando dentro de um canal de baixa, caiu, corrigiu, caiu, corrigiu aí nos últimos dias, aqui na resistência do canal, tudo indica aí que ele vai continuar o movimento de queda, procurar venda aí no SDCAD, tá? Compra que ele teria que romper a resistência do canal, corrigir, testar ela como suporte para começar a pensar em compra, mais ou menos aqui. Enquanto ele estiver trabalhando abaixo, não faz sentido comprar, vou estar de olho em venda. Tá? E além, claro, da LTB do canal, tem também 50,61 de FIBO do último movimento de queda. E a média móvel de 60 períodos aqui que eu utilizo também passando aqui. Então, três regiões de suporte, de resistência, três regiões de resistência, no mesmo ponto, na mesma região aqui, dá mais força aí para procurar venda aí no decorrer dos próximos dias. O SDCHF, gráfico semanal, região importante de suporte, O mercado veio testar, conseguiu romper, corrigiu, testou como resistência, fez um movimento de continuação, né, confirmou o rompimento, porém voltou aí nos últimos dias, nas últimas semanas, a testar a região, ameaçou respeitar, ó, ele chegou a fazer uma vela de rejeição, outra aqui, mas não segurou, não perdeu as mínimas e conseguiu romper. Agora ele está bem próximo da próxima, está perto aí, próximo da próxima região de resistência, que é justamente essa LTB, onde o mercado pode bater e voltar a cair para voltar a testar essa região. Então não tem muito o que fazer aqui, aguardar para ver se ele vai testar a LTB. Testão da LTB pode gerar oportunidades, bater aqui e respeitar, oportunidades de venda, ok? Com alvo nessa região, que é uma região importante de suporte aí do passado, chegou a respeitar como resistência, como voltou a trabalhar acima, voltou a ser uma região de suporte. Beleza? E vamos aqui para os últimos ativos, esses aqui de baixo que eu não tenho na plataforma. Vamos para o TradingView. Começar aqui pelo Hang Seng, o HK50. Começou a ter ele agora aqui na corretora onde eu opero, na Active Trades, tem ele agora para operar, mas eu não coloquei aqui para analisar porque como começou agora não tem histórico, não tem vários dias, vários meses, semanas para analisar. Então, por enquanto, vou continuar, quando fizer o vídeo de análise, continuar analisando aqui pelo TradingView. Começar aqui pelo gráfico diário. O mercado vinha numa tendência de alta, correção, alta, testou essa LTA, essa região de suporte, tentou continuar o movimento de queda, parou, fez um topo bem abaixo do topo anterior e rompeu a LTA. Terminou aí a semana, os últimos dias, fazendo uma correção desse último movimento de queda, expectativa é de queda. Deixa eu dar um zoom aqui no gráfico diário, ó. Então ele fez esse movimento de queda, testou a LTA, tentou continuar, não conseguiu, deixou um topo aqui, fez o rompimento da LTA, agora terminou a semana aí corrigindo. Então região em que interessante, né? Seria interessante se ele subisse mais um pouco agora, se ele continuasse essa correção para testar essas três regiões aqui que se encontram. A primeira, essa LTA aqui, essa LTB como resistência. A LTA que foi rompida e passou a ser agora também uma região de resistência, era suporte no passado, passou a ser uma região de resistência. E esse topo aqui que forma uma região de resistência horizontal. Então, o mercado continuar subindo aí nos próximos dias até essa região aqui fica bem interessante para pensar em venda. Caso ele não consiga romper, respeite essa região, fica interessante pensar em venda. Então, eu aguardaria uma correção, continuar o movimento de alta aí nos primeiros dias da semana para depois pensar em venda. O próximo aqui, o Equatorial, gráfico
semanal ele deixou um topo aqui, caiu, deixou um topo um pouco mais baixo, caiu. Então dá para marcar aqui uma LTB, uma região de resistência, e veio essa semana testar, né, movimento muito forte essa semana. Ó, veio testar e a princípio perfurou. Não dá para ainda considerar como um rompimento isso daqui, porque ele pode abrir agora essa próxima semana e fazer isso aqui, ó. Não dá para considerar, é muito pouco, está muito próximo da linha para falar que é um rompimento. Ele perfurou, chegou na região, né, essas regiões nunca é exatamente na linha, às vezes é um pouco abaixo, às vezes é um pouco acima e às vezes é exatamente na linha. Então aqui está um pouco acima, ficar ainda de olho, não pensar em compra nesse momento, ele não mostrou ainda um rompimento nessa região. Dá uma olhada no gráfico diário, ó. Ó, no gráfico diário ele fez no último pregão, no último dia de mercado, ele fez uma vela de indecisão. Então mostra que aqui está tendo briga, o mercado está indeciso, está empatado. É quando fica empatado o jogo ali. Compradores e vendedores acabam empatado, forma esse tipo de vela. Uma vela de indecisão é isso aqui. Então ficar de olho, caso ele faça um movimento, não pode fazer novas máximas, se abrir a semana em queda e perder a mínima, na segunda-feira aí fazer um movimento de queda e perder a mínima dessa última vela aqui, fica interessante começar a pensar em venda, principalmente se ele fizer um pivôzinho de baixo, enfim, aí tem que aguardar gatilhos de entrada aí para venda. Compra aqui em hipótese alguma, a não ser que ele forme aí, que ele continue o movimento de alta, que ele forme aí, que ele mostre que é um rompimento, aguardaria uma correção para começar a pensar em compra nessa região aqui. Beleza? Vamos aqui para o próximo. Esse ativo aqui, o WEGE3, acho que é WEG, SA, não sei como que fala o nome desse ativo, nunca operei ele, mas pediram aí, VEG, pode ser VEG, pode ser WEG, não sei como que fala, depende aí a pronúncia, o W vira um V. Eu tenho um amigo da época da escola que chama Weber, com W, e a professora chamava ele de Weber, aí ficava sempre uma briga, ele falava, não, meu nome é Weber, ela falava, não, mas se lê Weber. Ele falava, não, mas minha mãe colocou meu nome de Weber, não de Weber. E ficava briga todo dia na escola na hora da chamada. Isso aí foi muitos anos, aí, uns 20, mais de 20 anos. Aí eu vi o W, agora eu lembrei. Então, enfim, vamos lá, esse ativo. Gráfico diário. Movimento de alta, deixou esse topo, correção, movimento de alta, testou o topo agora como suporte, então vinha numa tendência forte de alta, até que agora ele fez aqui um topo, corrigiu e veio testar o fundo anterior. Fez um fundo duplo, deixa eu dar um zoom agora, temos todas essas informações, aí rompeu essa LTA que vinha segurando aí o preço como suporte, fez o rompimento, parou por enquanto nessa região que foi resistência, topo no passado, passou a ser um suporte e veio agora aqui nos últimos dias. Deixa eu dar um zoom para ficar aqui bem mais detalhado. Ó. Então ele veio, testou, bateu aqui, fez um padrão aqui, um fundo duplo, foi um padrão, um W. A expectativa é, apesar dele ter formado aqui uma vela de rejeição, né, indicando que pode cair, mas a expectativa é que ele continue esse movimento agora de alta, essa correção. Fica interessante pensar em venda aqui. Por quê? Porque ó, ele já deu sinais aí que mais fraqueza, ele perdeu esse suporte da LTA, ele fez o rompimento de suporte, o suporte não segurou, parou por enquanto no próximo, vem corrigindo, mas aí a gente vê que ele deixou um topo aqui, corrigiu, um topo mais baixo, caiu, deixou um topo mais baixo, caiu, então ele começou a perder toda aquela força de alta que ele vinha fazendo. Perdeu a LTA, deixou um fundo duplo, então ele deve fazer uma correção até essa região, e nessa região fica interessante pensar em venda, porque aqui eu pegar o último movimento de queda, puxar um FIBO, região de 50,61, a média móvel de 60 está passando aqui, que é uma região de resistência dinâmica, e também a LTB aqui, que também é uma região de resistência. Então, abrindo a semana aí, os próximos dias de alta, chegou nessa região, começou a querer cair, fica interessante pensar em venda, stop acima da máxima, o alvo pode ser no fundo anterior, aqui nessa região de suporte, já é o suficiente para pegar pelo menos 1 para 1. Se quiser ser mais agressivo, espera para ver se o mercado vai romper esse suporte para continuar aí todo o movimento de queda, correção e conseguir romper e continuar caindo. É uma opção também um pouco mais agressiva para ir buscar a próxima região de suporte. Essa daqui, ó, seria a próxima região de suporte para o mercado ir testar. Agora Magalu, Magazine.
a Magazine Luiza, né, a Magalu. Gráfico semanal, movimento forte de alta aqui. Deixa eu dar um zoom. Ó, então ele foi um movimento bem forte de alta, deixou um topinho, corrigiu, continuou, veio testar a região como suporte, que era resistência no passado, tentou continuar, não conseguiu, topo abaixo do topo anterior e rompeu o fundo anterior. Então ele fez aqui um pivô de baixa, começou a mostrar fraqueza, ele vinha numa tendência, um movimento bem forte de alta, que lembrando gráfico semanal, há várias semanas, meses, só subindo. Se pegar todo esse movimento, esse último movimento forte de alta, puxar um FIBO, a região de 50 a 61 aqui. Então, provavelmente isso aqui é uma correção maior para vir testar essa região e tem também aqui esse topo do passado que passa a ser uma região de suporte. Então, tudo indica que ele vai continuar essa correção, que ele vai vir testar essa região aqui de suporte, aqui na casa dos 15, 16 até 17 reais, aqui na casa dos 15, 16 reais. Ele está em 20, então tem mais aí uns 5 reais para continuar caindo. Vamos para o gráfico diário. No gráfico diário, ele chegou a formar aqui essa região de suporte horizontal e perdeu nos últimos dias. Então ele deve fazer uma correção aqui antes de continuar caindo. Tá? Então, como eu falei, a expectativa é que ele venha testar essa região aqui de baixo, entre 15, 15,50, 16, mas claro, nem sempre vai em linha reta ali. Como ele fez um último movimento aqui de queda forte, 50,61 aqui, rompeu a região de suporte, ele pode agora voltar para testar essa região como resistência e a partir daqui continuar o movimento de queda. Tá? Então está no meio do caminho, pode continuar caindo a partir daqui, não tem muito o que fazer, não dá para pensar em venda onde ele está. Eu pensaria em venda se caso realmente ele fizer a correção, vier testar essa região e a partir daqui continuar caindo. Então, aguardar aí uma possível correção nos próximos dias, nas próximas semanas, para pensar em venda aqui com alvo nessa região aqui dos 15, 16 reais. Beleza? E por último, o Bitcoin gráfico diário, o mercado vem em tendência de alta, correção, aqui fez um padrão de continuação também, um triângulo, continuou, corrigiu, continuou, aqui começou a mostrar fraqueza, esse topo um pouquinho só acima do topo anterior, ele chegou a romper o topo anterior, mas voltou a trabalhar abaixo e agora terminou a semana testando essa região também. Então ele está numa região importante de resistência, não dá para pensar em compra onde ele está. Ele está bem numa região que no passado, quando ele chegou, ele caiu, e quando ele chegou de novo, ele caiu. Então é uma região onde ele pode voltar a cair. Para pensar em compra aqui, eu esperaria para ver se ele vai romper, esperaria uma correção para começar a pensar em compra quando ele viesse testar a mesma região, só que como suporte. Então aí faria mais sentido pensar em compra e por enquanto aguardar. Ele tem uma LTA aqui secundária, caso ele consiga perder, ele chegou a testar, ela estava aqui até pouco tempo, ó, quando ainda não existia essa região, esse fundo, ele estava aqui com referência nessa, veio testar, chegou a romper ela, mas foi um rompimento falso, então atualiza ela com um novo fundo e aguardar. Se ele não fizer novas máximas, não conseguir romper essa região de resistência, voltar a testar ela e de fato romper, começar a trabalhar abaixo, aí dá para pensar em vendas mais curtas, com alvo na LTA primária aqui. Tá? E se perder ela, aí a expectativa é que continue caindo. Tá? Então, e batendo aqui, começar a querer subir, não vejo compra porque está muito próximo da região de resistência, ele pode bater e voltar a cair. Então, agora é aguardar, ele está numa região de resistência importante, é aguardar para ver aí o que o mercado vai fazer, se ele vai romper a resistência e continuar subindo, ou se ele vai corrigir e romper aqui o suporte para ir buscar a próxima região de suporte, a próxima LTA primária aqui. Bom, então é isso, pessoal. Deixa eu mudar aqui. Análise aí de 25 ativos, acho que essa foi a vez que teve mais ativos aí que vocês mandaram, total de 25 ativos. Tentei fazer aí o mais rápido possível, juntar aí, tentar fazer rápido, o mais rápido possível, o vídeo não ficar muito longo, só que fazer bem detalhado aí a explicação para que faça sentido aí a análise para vocês. Beleza? Então vou ficando por aqui, espero que tenha gostado da análise, que ela possa ajudar aí na sua tomada de decisões nos próximos dias de mercado, que ajude aí você a identificar ali as melhores oportunidades. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, é muito importante aí, quando você deixa o like, você está mostrando para mim que você realmente está gostando das análises, me motiva a continuar fazendo. E se você é novo, a primeira vez que você está assistindo aí meus vídeos, é novo por aqui, se inscreve no canal que eu estou sempre postando aí conteúdo aqui no YouTube, beleza? Um bom final de semana, uma boa semana de operações, um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.